Fala, concurseiros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Saúde Pública Descomplicada. Eu me chamo João Carlos Batista e aqui você aprende o SUS como ele cai na prova. Hoje a gente vai tratar sobre a Lei Complementar 141 de 2012. A gente vai utilizar a metodologia que utilizamos aqui no canal de resolução de questões. É o método mais fácil, mais simples de fixação de conteúdo e você aprende de maneira aplicada, né, o conteúdo que de fato cai na prova e que as bancas cobram, ok? Mas antes de começar, né, deixa o like, mostre que esse conteúdo está ajudando você a se preparar, ative o sininho, né, para receber notificações de novos conteúdos e compartilhe esse vídeo, né, ajude outros concurseiros a ter acesso a conteúdo preparatório de qualidade. Ok? Então vamos lá. A questão 1, né, ela traz o enunciado da seguinte forma. A Lei Complementar 141 de 2012 estabeleceu critérios e normas relacionados aos gastos públicos em saúde. Assinale a alternativa correta. Então, aí, pessoal, nós temos uma questão, né, que trata dos percentuais mínimos de aplicação de recursos na saúde por parte dos entes federados. Então, a Lei Complementar 141, ela regulamenta a aplicação dos recursos mínimos, né, para a saúde, que foi inicialmente regulamentada através da Emenda Constitucional 29 do ano de 2000. Ok? Então, a letra A, ela diz, define que municípios devem aplicar no mínimo 25% da sua receita em saúde. Municípios, eles devem aplicar 15% da sua receita em saúde. Isso foi instituído pela Emenda Constitucional 29. Letra B, estabelece rateio de recursos exclusivamente com base populacional. Essa questão aí, ela não faz nenhuma referência à Lei Complementar 141 e não existe esse critério de rateio de recursos exclusivamente com base em critério populacional. A letra C, ela traz, regulamenta o parágrafo 3º do artigo 98 da Constituição Federal, fixando valores mínimos anuais a serem aplicados em saúde. Está correto, ok? Então, a Lei Complementar 141, ela regulamenta essa aplicação dos recursos, né, que foi inicialmente previsto na Constituição Federal, no parágrafo 3º do artigo 98. Quais são esses percentuais mínimos? Isso é amplamente cobrado em prova. Municípios, eles devem investir 15% de sua receita de impostos em saúde, estados, 12% da sua receita de impostos. E a União? Bem, a União, a definição dos valores que a União ela deve aplicar na saúde minimamente, ela tem um longo histórico, mas atualmente o que vale é a regra, é a legislação da Lei Complementar 200 de 2023, e ela define que a União deve aplicar 15% da receita corrente líquida, ou seja, após, né, o repasse de todas as obrigações constitucionais de recursos para os outros entes, o que sobra é a receita corrente líquida, né, da União, e o regramento atual prevê 15% da receita corrente líquida para a União. Então, fixem bem, né, isso que a gente está trazendo aqui. Quais são os percentuais mínimos de aplicação de recursos na saúde para os entes federados? Municípios, 15%, estados, 12%, e o Distrito Federal também, e a União, 15% da receita corrente líquida, ok? A letra C está correta. Letra D, dispõe sobre responsabilidades do setor privado no financiamento do SUS. Não é esse o objeto da Lei Complementar 141. E a letra E revoga integralmente a Lei 8.080 de 1990, não faz nenhum sentido, né? É a Lei Orgânica da Saúde, ok? Então aí, a questão 2. Nos termos da Lei Complementar número 141 de 2012, para fins de apuração dos percentuais mínimos, serão considerados despesas com ações de serviços públicos de saúde referentes a... Então, vejam, a Lei Complementar 141, ela traz a regulamentação do que é contabilizado e do que não pode ser contabilizado para os percentuais mínimos de aplicação de recurso para a saúde, ou seja, aqueles 15% para os municípios, 12% para os estados e 15%, né, referente à receita corrente líquida da União. O que ocorria antigamente é que alguns gestores, né, se faziam valer do conceito ampliado da saúde para caracterizar determinados recursos como sendo gastos em ações e serviços públicos de saúde, para serem contabilizados nos percentuais mínimos. Então, eram colocados gastos com merenda escolar, com limpeza urbana, porque o conceito ampliado de saúde, que a Constituição Federal e a Lei Orgânica traz, é que a saúde ela é promovida através de um completo estado de bem-estar social, né? Através de acesso a lazer, a ações e serviços básicos, a saneamento, enfim, a alimentação. Então, uma série de ações passaram a ser contabilizadas, né? Houveram tentativas nesse sentido,
para a aplicação dos recursos mínimos na área da saúde. Entretanto, a lei complementar, ela traz, né, o que é permitido ser registrado como despesa de ações e serviços públicos de saúde e o que é vedado, ou seja, o que é proibido ser contabilizado como ação e serviço público de saúde, ok? Para fins de cálculo dos percentuais mínimos de aplicação. Então, ações de assistência social. Então, por exemplo, a gente tinha antigamente a distribuição de fórmulas lácteas, embora a alimentação ela seja uma condição inerente à saúde, a lei complementar ela traz que ações de assistência social, que era o caso desse exemplo que eu dei, ela não pode ser contabilizada, tá, como ações e serviços públicos de saúde, ok? Letra B, merenda escolar, da mesma forma. Letra C, pagamento de aposentadorias e pensões, também não pode ser contabilizado. Então, por exemplo, a população inativa de uma Secretaria Municipal de Saúde, de uma Secretaria Estadual de Saúde, né, as aposentadorias e pensões, elas não podem ser consideradas, né, como gasto, como despesa referente a ações e serviços públicos de saúde, que a gente chama de ASPES, ok? Manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores e de doenças, aí sim é permitido, ok? Então, por exemplo, se você faz uma ação de controle de infestação de Aedes aegypti, pode ser contabilizado nesse caso, tá? Como uma ASPES, uma ação de serviço público de saúde. Limpeza urbana e remoção de resíduos, não pode, ok? Que é a letra E, que está vedado pela Lei Complementar 141, ok? Então, a resposta aí é a letra D, e isso é recorrente, né, em uma série de questões de concurso, a utilização dessa classificação aí do manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças, ok? Então, para fixar, pessoal, prestem muita atenção, isso é muito cobrado. O que é a Lei Complementar 141 veda como ação de serviço público de saúde, ou seja, não constituirão despesas com ações de serviços públicos de saúde para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta lei complementar, aquelas decorrentes de pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive servidores de saúde, e aí nós já vimos na questão anterior, pessoal ativo da área da saúde, quando em atividade alheia a essa referida área, ou seja, se você tem um profissional de uma secretaria de saúde que está cedido a outra secretaria, o salário desse profissional, os provimentos, não podem ser contabilizados como ações e serviços públicos de saúde, como é contabilizado a folha da Secretaria de Saúde, tá? Só exemplificando esse contexto. 3. Assistência à saúde que não atenda ao princípio do acesso universal. Então, por exemplo, Hospital do Servidor, Hospital da Polícia Militar, podem ser contabilizados como ações e serviços públicos de saúde? Não, pois eles não atendem ao princípio da universalidade, ok? Merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executados em unidades do SUS, ressalvando-se o disposto no inciso 2º do artigo 3º. Ou seja, merenda escolar, pessoal, não pode ser contabilizada, embora a alimentação seja uma condição, seja um condicionante da saúde, não pode ser contabilizado como ação e serviço público de saúde. Saneamento básico, da mesma forma, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade. Então, embora haja uma correlação, embora seja um condicionante da saúde, os investimentos em saneamento não podem ser contabilizados como ações e serviços públicos de saúde. Nesse mesmo contexto, limpeza urbana e remoção de resíduos, preservação e correção do meio ambiente realizados por órgãos de meio ambiente dos entes da federação, por entidades não governamentais, também não pode ser contabilizado. Ações de assistência social, que eu trouxe o exemplo aqui da distribuição de fórmulas lácteas de leite, né? Aí visto como uma ação de assistência social, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direto ou indiretamente a rede de saúde, ok? Então, por exemplo, se foi calçado uma determinada rua, pavimentado uma determinada rua, isso tem um impacto, um condicionante da saúde? Sim, mas essa despesa não pode ser contabilizada, né, como ASPES para cálculo dos percentuais mínimos de investimento em saúde, ok? E, por fim, ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos dos especificados na base de cálculo da lei complementar, ok? Então, é muito importante que vocês tenham em mente quais são essas condições que impedem a contabilização, né, do recurso como sendo uma ação e serviço público de saúde, que está aí no artigo 4º da lei complementar. Isso é muito cobrado, ok? E aí, pessoal, para vocês verem como é recorrente, né, a questão sobre os percentuais mínimos de investimento em saúde. Vamos aí para a questão 3. Quanto à aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, conforme a Lei Complementar 141 de 2012, é correto afirmar que a União aplica no mínimo 7%? Não, já vimos que é 15% da receita corrente líquida. Estados e Distrito Federal aplicam no mínimo 12% ao ano? Correto. Essa é a letra correta, né, da questão 3, ok?
Estados aplicam 12% mensalmente. Vejam, eles colocam o percentual correto, porém com a competência errada. E aí, se você tiver afobado na hora de responder a questão, você pode acabar errando uma questão simples. Então, a aplicação dos percentuais mínimos ela é anual, ok? Então, a letra C está incorreta, não é mensal. Letra D, municípios aplicam no mínimo 13%, nós já vimos que é 15%. Municípios aplicam 15% mensalmente, também colocou a competência errada. Então vejam que são jogos de palavras e é importante que vocês tenham fixado os percentuais e as competências. A competência que no caso é anual. Então tá aí só reforçando, a aplicação dos percentuais é anual e não mensal. Então pessoal, só para reforçar tudo que a gente já viu até o momento, os percentuais mínimos é amplamente cobrado em questões de concurso de seleção para residência, é um conhecimento imprescindível, então fixem, ok? Municípios, 15% de sua receita, estados, estados e Distrito Federal, 12% de sua receita, e a União, 15%, e aí onde pode estar a pegadinha. Na questão pode estar receita corrente bruta, e vai estar errado, não é? Porque é 15% da receita corrente líquida. Então, quais são os principais pontos, pessoal? Os percentuais mínimos que nós acabamos de ver, as despesas que são permitidas, as despesas que são proibidas para serem contabilizadas como ações de serviços públicos de saúde para fins, né, de contabilização dos percentuais mínimos de investimento, né, que é o que nós já observamos. E fica aqui, né, só reforçando essa questão do controle de vetores, que cai com recorrência nas questões, ok? Então, o manejo ambiental vinculado ao controle de vetores pode ser considerado como despesa com saúde. Então, pessoal, obrigado por chegar até o final do vídeo. Se esse conteúdo foi importante, né, na sua preparação, já deixe um like, valorize esse conteúdo que é gratuito, né, que a gente tem trabalho para fazer e faz com todo o coração para ajudar você a se preparar. Ative o sininho, né, não perca as nossas próximas aulas e compartilhe, ajude outros concurseiros a terem acesso a conteúdo gratuito de qualidade preparatório. Bons estudos e sucesso na sua jornada.